corrente contínua. Ela vai tranquilamente do mais ao menos, sem trocar de direção. Bem, isso é fácil de entender, mas, na realidade, nós temos também que entender correntes alternadas. Então, chegou o momento de apresentar esta graciosa curva chamada senoide. Você sabe que se tivermos uma flecha de comprimento unidade, capaz de girar dentro de um círculo, sua projeção sobre o eixo vertical tem por comprimento seno A. A é o ângulo que a flecha giratória faz com sua posição de partida. O ângulo A é geralmente medido em graus, mas podemos também medi-lo com o que chamamos de radianos. Nós calculamos, uma vez para todas, o valor do seno para cada valor do ângulo A. Isso está na memória de toda boa calculadora. Você notará que inicialmente o seno é igual a 0. Depois ele aumenta, torna-se máximo igual a 1. Depois diminui até 0. Passa no outro sentido, torna-se negativo, igual a menos 1, e etc. E gravando isso num rolo de papel, isso desenharia uma senoide. Você notará que é exatamente assim que se comporta uma corrente alternada. Mas, no lugar de uma flecha giratória de comprimento unidade, pegamos uma flecha cujo comprimento representa a intensidade de corrente máxima. Assim, podemos saber em um momento qualquer o valor da intensidade de corrente alternada. É I instantâneo igual a I máximo que multiplicamos pelo seno A. Isso tudo, certamente, desde que conheçamos o ângulo A, ou, mais precisamente, o tempo t que passou depois do momento zero. Detalhe técnico. Para desenhar a senoide da corrente alternada, utilizamos, de preferência, um utensílio eletrônico muito sutil chamado osciloscópio. Dizemos que a corrente alternada é um fenômeno periódico, porque em um espaço de tempo regular, portanto periódico, a corrente reencontra o mesmo valor e no mesmo sentido de variação, o que você notará que corresponde a uma volta da flecha. O tempo percorrido entre os dois se chama o período e é medido em segundos, em milissegundos ou em microsegundos. Podemos também contar quantas voltas dá a flecha em um segundo. Isso se chama a frequência. A frequência é, portanto, o número de períodos por segundo. Ela é medida em hertz, kilohertz ou megahertz. Período e frequência são duas formas de medir o mesmo fenômeno periódico. Assim, sabendo que a corrente do setor tem uma frequência de 50 Hz, seu período é, portanto, de 1 dividido por 50, igual a 0,02 segundos, ou 20 milissegundos. Para maiores detalhes, pedimos a gentileza de se dirigir ao seu professor habitual. Mas você deve pensar que eu não tenho nada para fazer, procurando saber o que acontece em um minuto e no segundo seguinte. Eu uso meus aparelhos há muito tempo, mas no alto nível de estudo a que chegamos, se quisermos ter uma ideia do que acontece com a corrente alternada na resistência, na bobina e no capacitor, vale mais a pena ter tudo isso na cabeça. Ah, esquecemos de dizer que se a corrente alternada que passa por uma resistência, por exemplo, descreve uma senoide, é exatamente a mesma para a tensão. As fórmulas, aliás, se parecem. Sim, mas então, quando dizemos que a tensão do setor é 220 volts, a que ponto da senoide corresponde esses 220 volts? Nesse ponto aqui, naquele ponto lá, ou em outro? Ah, bem, não. Os 220 do setor é o que chamamos de tensão eficaz. Mas o que é isso? Se uma fonte alternada ligada em uma resistência fornece uma certa energia em forma de calor, quer dizer, por efeito Joule, bem, a tensão eficaz dessa fonte alternada é a tensão da fonte contínua que produziria exatamente o mesmo efeito Joule. O que corresponde a isso aqui. Nossos amigos matemáticos provariam por A mais B que a tensão máxima e a tensão eficaz se deduzem facilmente uma da outra. Assim,
quando não somos muito amigos das senoides e de suas fórmulas, o valor eficaz permite, em certos casos, de ressoar sobre o circuito alternado como se ele fosse contínuo. Mas atenção! Isso só funciona quando o circuito comporta apenas resistências puras, pois assim que entram em cena a bobina e o capacitor, acontecem coisas bem mais sutis, que veremos um pouco mais tarde. Viagem na eletricidade. RLC, Φ e os outros. Graças ao nosso osciloscópio, podemos conhecer melhor nossa corrente alternada. Ela é representada por uma senoide que podemos desenhar graças a uma flecha. E o comprimento dessa flecha representa o valor da intensidade máxima ou da tensão máxima. A corrente alternada se caracteriza também por sua frequência. Agora, se nossos senhores nos trouxessem nosso circuito elétrico elementar, nós vamos ligá-lo numa fonte alternada e estudar o que acontece. O valor instantâneo da intensidade e da tensão nos terminais da resistência tem um aspecto senoidal. A todo momento, a lei fundamental continua valendo. Além disso, as flechas de intensidade máxima e tensão máxima estão exatamente paralelas. Corrente e tensão estão, como dizemos, em fase. A tensão é máxima quando a corrente é máxima. A tensão é nula quando a corrente é nula. Agora, se por um artifício qualquer eu aumente a frequência da fonte, o valor máximo da intensidade e da tensão não muda. Além disso, corrente e tensão continuam em fase. O valor da resistência, portanto, não é sensível à frequência de nossa corrente, pelo menos na baixa frequência. Mas nós vimos que bobina e capacitor eram criaturas que reagiam às variações. Você se lembra? Corrente alternada é uma variação permanente, e quanto mais a frequência é elevada, mais a variação é rápida. De modo que podemos supor que bobina e capacitor seriam sensíveis à frequência de corrente alternada. Mas de que forma? Sr. Ohm, por gentileza, queira substituir uma resistência do circuito por uma bobina, enviando uma corrente alternada. A intensidade de corrente dentro do circuito e a tensão nos terminais da bobina descrevem ainda uma senoide. Sim, mas elas são deslocadas no tempo. Em outras palavras, nossas duas flechas, intensidade de corrente máxima e tensão máxima, não estão mais sobre o mesmo eixo. Elas estão defasadas em 90 graus. A intensidade de corrente máxima chega a 1/4 de período após a tensão máxima. E não é tudo. Se eu aumento a frequência, vejam que a intensidade máxima dentro do circuito começa a diminuir. E se eu diminuo a frequência, a intensidade máxima aumenta. Quanto ao outro camarada, o capacitor, você pode imaginar que ele vai fazer exatamente o contrário. Se a frequência aumenta, a intensidade máxima dentro do circuito começa a aumentar, e inversamente. Além disso, a intensidade máxima não chega mais a 1/4 de período depois, mas sim 1/4 do período antes da tensão máxima. Dessa forma, bobina e capacitor se comportam como resistências e, de fato, nós podemos medir em seus terminais uma tensão. Mas e uma resistência? Ela não varia quando a frequência aumenta ou diminui,
ela deixa passar sempre a mesma intensidade máxima. Enquanto a bobina e capacitor não são nem um pouco assim. Nós pudemos ver. Isso nos força, portanto, a constatar que se trata de outra coisa, e não de uma resistência pura, que reage à frequência. É uma coisa. Vamos chamá-la de reatância. E observem aqui, X. Então, gravem bem isso, em letra de ouro, sobre uma placa de granito. A reatância de uma bobina, dita reatância indutiva, aumenta quando a frequência aumenta. E a corrente está atrasada em 1/4 de período sobre a tensão em seus terminais. A reatância de um capacitor, reatância capacitiva, diminui quando a frequência aumenta e a corrente está adiantada em 1/4 do período sobre a tensão em seus terminais. Quanto às fórmulas precisas de reatância e para mais detalhes, peço-lhe a gentileza, como sempre, de recorrer ao seu professor habitual. É preciso observar, enfim, que reatância capacitiva e indutiva também é expressa em ohms. Tudo isso, devo dizer, não é muito complicado. Desde que conheçamos a frequência, podemos calcular a reatância. E depois a gente manipula tudo isso como resistências comuns. Bem, não, mil vezes não. Em um circuito alternado, quando temos uma série de resistência e de reatância, bem, 2 e 2 não são mais igual a 4. Evidentemente, isso é bastante preocupante, e você pode imaginar que isso provém de nossa famosa defasagem. Eu vejo que temos entre nós o Sr. Fresnel, o grande especialista em flecha giratória, que nos dará o prazer, numa próxima oportunidade, de nos explicar esse mistério. Viagem à eletricidade. Fresnel. Siga as flechas. Por alternada, nós já dissemos, 2 e 2 nem sempre é igual a 4. Peguemos um circuito com resistências e reatâncias ligadas em série, bobina e capacitor. Nós temos uma fonte alternada que vai nos dar, de início, uma corrente e uma frequência de, digamos, 50 Hz, se ela estiver disposta. O Sr. Volta é encarregado de medir a tensão eficaz entre dois pontos quaisquer do circuito. Suponhamos que ele encontre 30 volts daqui até aqui e 20 volts daqui até aqui. Mas, bem, daqui até aqui ele não encontrará 50 volts. Isso eu lhe garanto. Não é, Sr. Volta? Pois bem, é nesse momento que devemos chamar o Sr. Fresnel, inventor e grande benfeitor dos estudantes em altos estudos elétricos, que vai nos explicar tudo isso com flechas giratórias. Nosso circuito é um circuito série. A intensidade é exatamente a mesma, em valor e em fase, em todo ponto do circuito. O eixo de flecha de intensidade de corrente vai, portanto, nos servir como referência. É o regime de fase, como dizemos. Nos terminais da resistência, sabemos que a tensão está em fase com a intensidade de corrente. Nos terminais da bobina, a gente viu também, a tensão está defasada, adiantada em 90 graus. Agora, 30 volts em fase e 20 volts defasados em 90 graus, que resultado isso nos dá? Bem, o Sr. Fresnel nos diz que basta fazer isso aqui, e medir o comprimento da nova flecha, o que nos daria 36 volts. Sr. Volta, por gentileza. Ah, bem, é isso mesmo. Sr. Fresnel nos fez notar que chegaríamos ao mesmo resultado colocando as flechas extremidade com extremidade, desta forma. E essa tensão resultante nos terminais do conjunto, resistência bobina, continua defasada e adiantada, mas de um novo ângulo designado com o belo nome de ângulo φ. Nosso matemático de plantão nos faz observar que isso se calcula facilmente, mas esse não é o momento. Saiba somente que esse ângulo φ tem um papel importante para o problema de potência. Mas
Continuemos nossa feliz descoberta. Nos terminais de uma resistência e de um capacitor, a experiência é a mesma, exceto que a tensão nos terminais do capacitor seria de 90 graus atrasado sobre a de intensidade, e a tensão resultante nos terminais do conjunto estaria atrasada em um certo ângulo φ. E nos terminais do conjunto bobina-capacitor, o Sr. Volta vai encontrar quanto? Bem, ele encontra 0 volts. Recupere-se, Sr. Volta. 20 volts defasados para frente de 90 graus e 20 volts defasados para trás de 90 graus, as duas flechas colocadas extremidade com extremidade, isso dá exatamente 0. Para ser honesto, nós pregamos uma peça no Sr. Volta. Nós pegamos um caso particular, onde a tensão nos terminais da bobina e do capacitor é exatamente igual. Mas isso não é normalmente o caso. Dessa forma, a tensão resultante e a defasagem dos terminais do conjunto se calculam graças a esse diagrama, simplesmente. Observe, ele poderia ter poupado o Sr. Volta de todas essas preocupações de medição de tensão, servindo-se simplesmente dos valores da resistência e da reatância. Pegamos novamente nosso triângulo de tensões do início. Se eu divido as tensões pela intensidade eficaz, que é a mesma nos dois, não esqueçamos, obtemos um novo triângulo, semelhante ao primeiro, no qual, em particular, o ângulo φ é o mesmo. Reconhecemos nossas fórmulas. As tensões divididas pela intensidade é a resistência, é a reatância indutiva, é a reatância capacitiva. Assim, podemos operar do mesmo modo, com as flechas resistência e reatância, que o Sr. Fresnel também tem em sua bolsa. Conhecendo o valor de cada elemento, podemos prever o que vai acontecer dentro do circuito, mesmo se ele está desligado, o que permite à nossa fonte ir descansar. Então, volte a pegar suas placas de granito e grave bem isso. Em um circuito alternado série, as resistências não defasam, elas simplesmente se juntam. As reatâncias indutivas defasam 90 graus para frente. As reatâncias capacitivas 90 graus para trás. Portanto, elas se subtraem. Basta medir quantos ohms fazem o resultante. Aqui eu te interrompo, Sr. Fresnel. O que o senhor mede aqui não é somente uma resistência, não é somente uma reatância, é uma impedância. Eu sei que isso dá muita coisa terminada em ânsia, mas não há alternativa. Tem que ser assim. E nosso matemático de plantão nos faz observar que isso se calcula facilmente com o nosso triângulo retângulo. Quadrado da hipotenusa igual impedância do conjunto, portanto, 22,4 ohms. E se passasse aqui dentro uma corrente de 1 ampere, nós teríamos 24,4 volts nos terminais. E sim, o Sr. Volta pode vir verificar, mas o Sr. Volta diz que não confia em nós. Aliás, não passa nenhuma corrente, já que nossa fonte foi se deitar. Viagem na eletricidade. O sábio cosseno φ. O senhor de quem ouvimos falar com frequência em eletricidade é o senhor cosseno φ. Mas, como muitas coisas, nós falamos sempre a respeito, mas esse senhor intervém em caso de problemas de potência, como do circuito alternado, tal como a rede de distribuição. Na rede podem ser ligados, inicialmente, resistências que transformam energia elétrica em energia térmica, radiador elétrico, lâmpada incandescente, etc. Podem ser ligados também aparelhos que comportam bobinas, motor elétrico inclusive, que transformam energia elétrica em energia mecânica. As bobinas são encontradas também em luminárias à luz fluorescente, onde encontramos também capacitores. Resumindo, uma fonte alternada está suscetível de começar sob 3 tipos de cargas: resistiva, indutiva e capacitiva. Eis aqui o Sr. Watt,
que vai nos falar de potência. Dentro de nosso bom e velho circuito contínuo, a gente se lembra, a potência elétrica absorvida por uma resistência é igual à tensão em volt multiplicada pela intensidade de corrente em amperes. Podemos tentar fazer a mesma coisa com o nosso circuito alternado, notando bem que o que medimos agora são valores eficazes de tensão e de corrente. Você se lembra do que é um valor eficaz em alternado. Não vamos falar disso novamente. Peguemos primeiramente o caso de uma resistência. Ela libera uma certa quantidade de calor, que é medida em joule. Se ela libera 1000 joules em 10 segundos, sua potência térmica é a quantidade de calor dividido pelo tempo, que é medido em watts. Essa potência térmica, essa potência útil de alguma forma, nós chamamos de potência ativa. E se nós fizéssemos o produto da tensão pela intensidade de corrente, nós encontraríamos exatamente o mesmo número, no caso de uma resistência, portanto, sem problema. Mas não dá nem um pouco certo se eu insiro dentro de um circuito alternado um motor elétrico, que comporta, entre outras coisas, algumas bobinas. A potência mecânica desse motor, sua potência ativa, nós podemos conhecê-la dizendo 100 watts. Mas o produto U vezes I, que o Sr. Volta e o Sr. Ampere amavelmente sempre calculam para nós, não é mais igual a 100. O que acontece? Será um novo mistério elétrico? Não, pois eis aqui nosso cosseno φ que mostra sua cara. E ele tem razão, pois a diferença é por causa dele. Na verdade, o Sr. Fresnel, que já explicou que dentro de um circuito alternado, que comporta uma indutância, a tensão está defasada para frente em relação à intensidade e de um certo ângulo φ. Isso aqui vai ser o caso nos terminais do nosso motor, uma vez que devido a essas bobinas há uma certa indutância. Então, podemos explicar facilmente o suposto mistério graças a esse ângulo φ. Antes de continuar, precisamos definir esse produto U vezes I. Nós o chamamos de potência aparente. Ela é medida em volt-ampere. A potência ativa efetivamente fornecida pelo aparelho é medida em watts. E a relação dos dois é igual àquele famoso cosseno φ. Nós o chamamos fator de potência. A conclusão disso tudo é que se sua instalação comporta principalmente cargas resistivas, o fator de potência é igualzinho a 1. Mas, se ela comporta cargas indutivas importantes, a defasagem aumenta. O fator de potência cosseno φ diminui. Em outras palavras, para uma mesma potência ativa, será preciso fornecer uma potência aparente maior. Observe que para nós, usuários domésticos, não há muito a se preocupar, dado que o seu contador leva em conta a defasagem e que o que ele vai te faturar é unicamente a energia ativa que você gasta. Mas, usando a razão, é um outro caso, pois se a potência aparente UI aumenta, e como a tensão é geralmente constante, é a intensidade que vai começar a aumentar, o que não ajuda nem um pouco os eletricistas, pois isso faz aquecer os fios e, consequentemente, aumenta as perdas em linha, o que não beneficia ninguém, exceto certas criaturas. Sem querer abusar da geometria, podemos dizer que a potência aparente é a soma geométrica da potência ativa e de uma outra potência, não ativa, que chamamos de potência reativa, dado que ela é absorvida pela reatância das bobinas de nosso motor. Infelizmente, ainda não aprendemos a viver sem essas bobinas. Mas não esqueçamos das cargas capacitivas, em outras palavras, os capacitores. Um capacitor em um circuito alternado faz o inverso de uma bobina. Ele defasa a tensão, não mais na frente, mas atrás, o que reduz bastante a defasagem. Desta forma, com capacitores astuciosamente dispostos, a defasagem diminui, o fator de potência é elevado e todo mundo fica feliz. Enfim, quase todo mundo.
Moral da história, este cosseno φ é um senhor que nos interessa vigiar de perto. Viagem na eletricidade. Elétrons em liberdade. Um certo senhor Rutherford imaginou um dia representar os átomos por um núcleo com elétrons que giram em torno. Conforme o corpo em questão, isso vai de 1 a 92 elétrons, ou até mesmo mais. Algum tempo depois, o Sr. Bohr aperfeiçoa o modelo e diz que a circulação em torno do núcleo é muito regrada. Primeiro regulamento: os elétrons só podem circular dentro de zonas, ou camadas, bem delimitadas. As eletrorodovias, de alguma forma. Segundo regulamento, qualquer que seja o número de camadas e o número total de elétrons, a camada externa não pode ter mais que 8 elétrons. Tudo isso é perfeito, mas nós, estudantes de altos estudos elétricos, sempre ouvimos dizer que a corrente elétrica se deve aos elétrons se transportarem de suas cargas do polo menos ao polo mais. Mas há alguns elétrons que trapaceiam e que não ficam em suas eletrorodovias. É verdade, e esses aqui nós chamamos de elétrons livres. Mas atenção, eles não estão sempre presentes. De fato, se o corpo é constituído de átomos com mais de 4 elétrons na camada externa, do enxofre, por exemplo, bem, parece que esses elétrons estão bem pendurados em sua órbita. Eles não se libertam facilmente. No enxofre não há praticamente nenhum elétron livre. Ninguém para levar as cargas do menos ao mais. O enxofre é um isolante. Mas, se os átomos do corpo têm menos de 4 elétrons em suas camadas, como é o caso da maior parte dos cristais metálicos, parece que esses elétrons não estão muito bem pendurados em suas órbitas, e eles as deixam facilmente. Haverá muitos elétrons livres. O corpo é condutor. Bem, os elétrons, todos nós ouvimos dizer que eles podiam alcançar velocidades vertigiosas. É verdade, quando não há nada no seu caminho, no vácuo, por exemplo. Mas enfim, não esqueçamos nosso núcleo de átomos e nossos outros elétrons. De modo que o trajeto de nosso bom elétron livre será parecido com esse aqui. E, primeira consequência, o gás aquecido do calor. Eles estão na origem do que chamamos de efeito Joule. Em seguida, mesmo se em um segundo nosso elétron faz um caminho enorme, está longe de ser um caminho muito direto, de modo que em um segundo ele não terá progredido muito dentro do condutor. Pobrezinho. Portanto, é mais exato dizer que um elétron livre dentro de um condutor é um senhor que vai rápido, mas que progride lentamente. Mas enfim, o que importa para nós é unicamente a progressão por segundo. Onde ele foi entre dois pontos, nosso elétron, a gente não liga a mínima. Essa velocidade de progressão, essa velocidade útil do carregador de carga dentro do condutor, nós chamamos de velocidade média. E quanto mais houver choque, mais essa velocidade média diminui. Isso é muito importante, pois em um dado condutor, supondo que se conheça o número de elétrons livres por unidade de volume e por outro lado se conheça a velocidade média de elétrons do condutor em questão, deduzimos a quantidade de elétrons livres que transita por segundo. É o que o Sr. Ampère chamava simplesmente de intensidade de corrente. Deduzimos também o que o Sr. Ohm chamou a resistência, visto que a tensão igual a resistência e intensidade estão ligadas.
Dessa forma, para que um fio de comprimento e de seção tenha uma fraca resistência, de um lado é preciso que o metal que o constitui conte com vários elétrons livres por unidade de volume, mas de um outro lado é preciso que não haja choque demais. Mas quando a temperatura de um condutor aumenta, seja por efeito Joule ou por qualquer outra razão, núcleo e elétrons começam a se agitar. O número de choque aumenta e a resistência também, o que explica que, dentro de um condutor, quanto mais a temperatura sobe, mais a resistência aumenta. Assim, o comportamento dos elétrons explica a maior parte dos fenômenos elétricos. Pois então, justamente, o que acontece quando o átomo tem 4 elétrons exatamente em sua camada externa? Ele é um condutor? Ele é um isolante? Bem, corpos como silício e germânio, por exemplo, liberam elétrons, mas muito pouco. Esses corpos não terão, em média, nada além de um elétron livre para 2 bilhões de átomos, ainda menos que uma agulha num conto de feno. À temperatura ambiente, eles são praticamente isolantes, o que não quer dizer que esses senhores sejam totalmente desinteressantes. São semicondutores, e eles estão na origem de uma das grandes descobertas de nossa época, o efeito transistor. E dentro dos semicondutores, os elétrons se comportam de forma completamente engraçada.